A indústria dos videogames é altamente lucrativa, representando mais da metade dos lucros da indústria do entretenimento e superando indústrias como a do cinema e da música juntas. E dentro do mundo dos jogos, um dos gêneros mais populares certamente é o FPS, ou melhor, First Person Shooter. O gênero FPS surge na década de 80, mas é somente nos anos 90 que jogos na perspectiva de primeira pessoa verdadeiramente se popularizam através de clássicos como Wolfenstein e Doom. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a relevância dos jogos de tiro para o estudo e entendimento de conflitos da humanidade. Afinal, a popularidade e os altos números de vendas de jogos mostram como os videogames também são uma fonte de conhecimento. O gênero FPS possui vários representantes de peso nos videogames. Com diferentes premissas e mecânicas, cada jogo faz seu devido sucesso no hall do gênero. Mas atualmente, quando falamos de FPS, as duas maiores franquias cujos jogos sempre figuram na lista de mais vendidos do ano são os gigantes Call of Duty e Battlefield. A proposta do vídeo segue uma dinâmica histórica com base nos conflitos tratados ao longo dessas duas franquias. Primeiro, teremos Battlefield 1, sobre a Primeira Guerra Mundial. Logo depois vem Call of Duty WW2, versando sobre a Segunda Guerra Mundial. Em seguida, vem Battlefield 4, trabalhando as tensões atuais entre China, Rússia e Estados Unidos. Após isso, temos Call of Duty Cold War, sobre espionagem e programas de controle mental durante a Guerra Fria. Então temos Battlefield Hardline, que traz uma perspectiva acerca da luta contra a criminalidade. Depois temos o controverso Call of Duty Infinite Warfare, sobre as futuras guerras da humanidade no sistema solar. Temos também Battlefield Bad Company, ambientado em uma guerra moderna fictícia entre Rússia e Estados Unidos. E para encerrar, temos o famoso Call of Duty Modern Warfare, que fala sobre o combate ao terrorismo e as tensões no Oriente Médio. A Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918, inaugurou o século XX não só com 13 milhões de mortos, mas também com o desenvolvimento de armas criadas para matar sistematicamente. As proporções e implicações da Primeira Guerra Mundial foram gigantescas para o mundo. Impérios deixaram de existir, enquanto que as consequências políticas do conflito geraram a ascensão do totalitarismo, que alguns anos depois causaria outro conflito ainda mais sanguinário: a Segunda Guerra Mundial. Battlefield 1 coloca o jogador dentro da Primeira Guerra Mundial com uma experiência altamente imersiva, contendo sons, armas, cenários e batalhas reais do conflito. Diferente da grande maioria dos jogos de guerra, que simulam um conflito armado como algo radical e divertido, através do seu modo história que contém diversas jornadas em diferentes frentes da Primeira Guerra Mundial, Battlefield 1 mostra que não há nada de empolgante em uma guerra, e que os conflitos que travamos ao longo da história só serviram para nos desumanizar cada vez mais. Lançado em 2017, Call of Duty WW2 volta às origens da franquia, que começou com um jogo ambientado na Segunda Guerra Mundial. Call of Duty WW2 também reverencia diversos filmes ambientados no período e traz uma reflexão acerca do Holocausto na forma do soldado judeu Robert Zussman. Call of Duty WW2 foi simplesmente o jogo mais vendido de 2017, e seu sucesso se deve muito ao interesse de seus jogadores sobre o contexto histórico retratado no jogo, que foi um dos conflitos mais brutais do século XX e revelou a face mais sombria da humanidade através do Holocausto. A crescente disputa entre Estados Unidos e China para ocupar o posto de superpotência mundial, tendo seus desdobramentos por meio de guerras comerciais e tecnológicas, também se reflete no mundo dos games em Battlefield 4. Com certeza o jogo mais consagrado da franquia, Battlefield 4 trabalha as tensões entre China e Estados Unidos, que, diferente da realidade, no jogo realmente chegam às vias de fato e declaram guerra uma à outra. A perspectiva da relação entre os dois países atualmente é nebulosa e bastante conflituosa, envolvendo espionagem e taxações de produtos. Seu capítulo mais recente envolveu a empresa chinesa Huawei, acusada pelo governo americano de espionagem. O jogo mais recente da franquia Call of Duty, que também ficou marcado como um dos mais célebres da franquia, Call of Duty Cold War, é ambientado em um dos períodos mais tensos e bipolares da história mundial, a Guerra Fria. Call of Duty Cold War acompanha uma equipe secreta de militares americanos responsáveis por missões não autorizadas oficialmente durante a Guerra Fria. Na realidade, missões como essas realmente aconteciam durante o conflito,
seja do lado soviético ou americano. O destaque do jogo também vai para os esquemas de espionagem e projetos secretos de lavagem cerebral desenvolvidos pelos Estados Unidos. O mais famoso e ainda nebuloso é o projeto MK-Ultra, que, de acordo com as alegações ainda investigadas, envolviam torturas e lavagens cerebrais com o intuito de estabelecer soldados secretos por todo o mundo que executassem missões durante a Guerra Fria, controlados mentalmente por agências de inteligência americanas. Em 2015, Battlefield traz um combate e estilo de gameplay mais urbano em Battlefield Hardline. Com a premissa de focar nos combates entre policiais e criminosos nas cidades, o jogo traz modalidades como assalto a banco e perseguições. Apesar de ter sido recebido de forma mista entre os jogadores, Battlefield Hardline mostra como o combate entre policiais e criminosos está cada vez mais tomando as proporções de uma guerra. Vemos muito isso no Brasil, onde as operações nas comunidades do Rio de Janeiro já estão quase equivalendo a ações em conflitos como a guerra na Síria. Para falar de um dos jogos mais controversos da história da franquia Call of Duty, cujo trailer bateu o recorde de dislikes no YouTube, preciso invocar a fala de um famoso imperialista britânico chamado Cecil Rhodes. De acordo com ele, o mundo está quase todo parcelado, e o que dele resta está sendo dividido, conquistado e colonizado. Eu anexaria os planetas se pudesse. Penso sempre nisso. Entristece-me vê-los tão claramente e ao mesmo tempo tão distantes. Lançado em 2016, Call of Duty Infinite Warfare se passa em um futuro não muito distante onde a humanidade se expandiu pelo sistema solar e com isso deu origem a um conflito espacial entre duas facções, a Frente de Defesa de Assentamento, que busca a independência dos planetas do sistema solar, e o governo da Terra, que tenta manter o controle sobre eles. Mesmo sendo extremamente controverso para os fãs, Call of Duty Infinite Warfare nos faz pensar sobre o futuro da humanidade no espaço. Afinal, se já promovemos conflitos tão violentos e destruidores no planeta Terra, quem sabe o que faremos quando nossas mãos alcançarem outros planetas? A franquia Battlefield passou por uma intensa reformulação mecânica e gráfica com um de seus jogos mais famosos, Battlefield Bad Company. Lançado em 2008, Battlefield Bad Company possui um motor gráfico extremamente potente para a época. A destruição causada pela guerra passa a ser real, com prédios caindo e casas sendo destruídas. O jogo trabalha um conflito fictício entre Rússia e Estados Unidos no século XXI, tendo como estopim o Oriente Médio. Apesar de se tratar de uma guerra fictícia, as tensões entre Estados Unidos e Rússia no Oriente Médio são constantes. Os dois países buscam sua hegemonia na região. E para encerrar, temos o jogo mais vendido da franquia Call of Duty. Eu estou falando de Call of Duty Modern Warfare. O jogo, lançado em 2019, tem como pano de fundo o combate às ações de grupos terroristas como o Estado Islâmico, e trabalha eventos reais como o ataque de gás sarin ocorrido na Síria, e a escalada de poder russa no Oriente Médio, que desenvolve temas sérios para a geopolítica mundial. Call of Duty Modern Warfare foi um sucesso absoluto, e acendeu o debate entre os fãs da franquia sobre os conflitos reais ocorridos ao redor do mundo, patrocinado tanto pelos Estados Unidos quanto pela Rússia. Tanto Call of Duty quanto Battlefield, em sua lendária jornada pelo mundo dos videogames desde o início dos anos 2000 até os dias de hoje, provam que jogos também são fontes de aprendizado, e não de violência como é vulgarmente propagado pelos meios de comunicação. Todos os conflitos ocorridos nessas franquias, sendo ficcionais ou não, trabalham tensões políticas e bélicas reais, além de trazer reflexões sobre o futuro dos conflitos promovidos pela humanidade. E sendo uma das indústrias mais lucrativas, os videogames são a porta de entrada para temas históricos, como por exemplo as guerras mundiais. As tecnologias utilizadas para produzir esses jogos buscam trazer o máximo de fidelidade histórica por meio do aprimoramento gráfico e recriação de batalhas famosas, e assim construir o cenário mais próximo possível do conflito retratado, como forma de situar o jogador dentro do acontecimento histórico e fazê-lo presenciar toda a carnificina, violência e brutalidade humana que ocorreu e ainda ocorre nas guerras. Sendo assim, Call of Duty e Battlefield não devem ser vistos como meros jogos sem importância, e sim ferramentas extremamente precisas para ilustrar não só um passado da humanidade, mas também um presente e futuro recheado de bombas, armas, devastações e mortes que provam que a humanidade não é a espécie mais inteligente do planeta, e sim a mais ignorante, violenta e egoísta que a Terra já teve o conhecimento.
relevância dos videogames não pode ser ignorada ou mesmo deslegitimada. Afinal, os jogos, à sua maneira, também exalam conhecimento.